Bom, estamos começando aqui a nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Já começou? Tá começando, começamos aqui. Vamos ver quem até agora ninguém entrou. Vamos ver quem vai entrar. Não vou entrar. Também. Bota lá no Face, bota lá, anuncia lá. Nós já estamos ao vivo. Começando a nossa live, queremos falar um pouquinho sobre fé. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Testa aí, Yuri, vê se está escutando bem aí. Deixa eu ver. Começaram a chegar as pessoas aí. Sejam bem-vindos. Fabiola, seja bem-vinda. Não balance a mesa, tá? Estão balançando a mesa, está balançando aqui tudo. Isso, estamos quebrando a casa. Jogando o celular no chão. Opa! De novo, que beleza. Oi, Fabiola, seja bem-vinda, minha irmã. Quero ouvir muito as suas opiniões. Iremos falar hoje sobre fé. Amém? Quero ouvir o que vocês entendem sobre fé. Eu tenho aqui duas atitudes de fé que Deus colocou no meu coração. Tatiana, seja bem-vinda. Rafa, meu irmão, tá sentindo falta daquele Ô Glória. Tinha que ter áudio aqui para vocês falarem também. Essa é uma confusão e não ia dar certo, mas o Ô Glória que tá precisando. Nice, Canela de Fogo, Lavareda, Catarina, seja bem-vinda. Vanessa, nossa líder do evangelismo, Catarina do nosso louvor. Amém, Deus abençoe a todos. Aproveitando, minha cunhada, diaconisa, Luciana, seja bem-vinda também. Deus abençoe a todos. Tem que diminuir o áudio aí, senão vai dar ruim. Pode deixar aqui só eu falando. Mike também está entrando, tá? Amém. Mike, pode entrar? Pode, aqui. Isso aqui é Mike Tyson. Mike Tyson também está atento aqui na palavra de Deus. Mike Tyson é crente, recém-convertido. Está em processo de libertação. Deus está fazendo um trabalho grande na vida dele. Fez progressiva hoje. Ele está acabando de vir do salão, mas é macho. Ok? Dá uma olhada, dá uma glória a Deus ali, Marão. Isso aí. Meu Deus do céu. Não é Mike não, é Mike Tyson. Mike Tyson. Ele é macho. Amém? Estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Fabiola já começou a pregar. Que bênção. Já começou com Abraão, levou seu filho Isaac. Grande atitude de fé, mas eu quero trazer um texto. Aliás, dois trechos de um texto. Ok? Então, Yuri, grande pitbull. Quem tá mais aí? Gabriele tá ali. Eu adoro quando bota o nome dos filhos. Soraya, seja bem-vinda, minha irmã. Ou Carlos, não sei, né? Um dos dois, mas que seja a família toda. Amém? Então vamos lá. Vamos começar os trabalhos. Tá faltando meu assistente trazer um copo d'água, que eu posso me engasgar, posso ter um problema agora. Vocês estão me escutando bem? Dá um ok aí. Ok, vocês estão bem. Andressa, seja bem-vinda. Irmã, por favor, mande notícias do seu irmão, tá bom? Estamos preocupados aí com essa situação e com o Anselmo também. Nós estaremos orando depois pelo Anselmo, que depois a gente fala um pouquinho sobre o Anselmo, mas está bem, graças a Deus. Vivian, minha irmã, seja bem-vinda. Deus te abençoe, querida. Amém. Quero propor um texto para a gente meditar essa tarde. Ele se encontra em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Lucas, versículo 23, a partir do versículo 50. Amém? Vamos
Vamos lá? Você que está com sua Bíblia aí. Ok, então o som tá bom, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 50. Ok? Vamos comentar com o José também. Vamos comentar com o José. Vocês vão me dando o feedback aí, tá? Vamos mudando os textos. Coloque a referência do texto aí nos seus comentários pra gente ir acompanhando junto. Minha querida diaconisa Emília, da Igreja Nova Vida do Alto da Boa Vista, Deus te abençoe. A paz do Senhor. Um abraço no missionário. Minha querida Nívia, Deus te abençoe. Minha irmã, Deus é contigo. Vamos lá? Olha, eu não estou olhando as fotos. Nívia, esposa do missionário Pedro Paulo, é isso? É isso? Deixa eu olhar as fotos aqui. Não vou mexer não, porque eu sou ruim de mexer, posso abrir tudo aqui e depois não conseguir fechar. Amém? Deus te abençoe, minha irmã. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 50. Amém? Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. Bom, aqui nós vemos morte de Jesus. Jesus morre e um certo homem chamado José, interessante que era membro do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que acusou o Senhor Jesus ali dentro daquele ajuntamento de pessoas, daquela instituição que é o Sinédrio. Apesar de estar contaminado, o próprio Senhor Jesus muitas vezes acusando membros do Sinédrio, botando o dedo na cara e realmente falando das coisas de Deus, falando do seu ministério, se destaca um homem chamado José. José, membro do Sinédrio, porém era homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, José de Arimateia, ok? Então, José de Arimateia vai até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser colocado numa cova. Eu quero que você agora imagine um pouco sobre a atitude de José de Arimateia. O que levou a José de Arimateia a reclamar ou pedir o corpo de Jesus para ser colocado numa cova? Bom, conjecturando eu, José de Arimateia, ele quis, ou melhor, ele foi um instrumento usado para que a profecia de Deus se cumprisse, porque havia uma profecia que ele seria enterrado entre os ricos, sepultado entre os ricos. José de Arimateia era um homem rico, era um membro do Sinédrio, e ele começa a ser usado por Deus para cumprir uma profecia. Eu agora conjecturando, aquele homem conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele entendia, era um douto da palavra, porque pertencia ao Sinédrio, conhecia as profecias e era um seguidor de Jesus, mas não era um seguidor
que se expunha, era um seguidor, tipo um crente meio 007, e a Bíblia fala que ele não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Então, conjecturando eu, isso não está na Bíblia, amém? Talvez aquele homem sentiu da parte de Deus em cumprir uma profecia, para que tudo de acordo com a morte de Jesus fosse cumprido, como está nos Salmos e nos profetas. Então, eu quero entender eu quero que vocês me ajudem a entender o que levou esse homem a reclamar o corpo de Jesus. E a gente vai fazer depois logo uma analogia para os dias de hoje sobre esse corpo de Jesus. Amém? O que vocês acham? O que levou José de Arimateia a pedir o corpo de Jesus? Quero ouvir de vocês. Bote aí no comentário aqui, ó. Renato chegou aqui na nossa live, Alexandre, auxiliar Alexandre, seja bem-vindo. Nosso querido Ronaldo, como sempre, sempre atento. Glória a Deus pela vida de vocês. Ana Paula, pregadora Ana Paula, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe seu ministério. Hein? Vamos lá, eu quero saber de vocês. O que levou, o que você acha que levou? Nós vamos trabalhar apenas no que nós achamos aqui nesse momento, amém? Porque a Bíblia não fala qual foi o motivo de José de Arimateia reclamar o corpo de Jesus. Mas o que você acha? Por que será? Estou esperando aí o comentário de vocês. Bom, já vi, tem o primeiro comentário aqui da Fabiola, auxiliar Fabiola. Pode ser por ele ter visto a terrível morte de Jesus na estaca. Ele viu, muitos viram, né? Muitos viram a morte de Jesus. A Catarina também vai na mesma linha. Tristeza, talvez, por se compadecer. Mas olha, ele cede algo que era precioso. Andressa também, tristeza, amor. Mas essa tristeza, amor, tudo isso que é muito lícito, é muito louvável. Mas eu vou além. José de Arimateia, ele estava arriscando a própria vida fazendo um pedido desse. Ele podia tomar um não de Pilatos e perguntar: por que você está querendo isso? O que você quer fazer com esse corpo? E ter prejuízo na sua vida, porque aquela sepultura era a sepultura pessoal dele. Então ele cede a sepultura, algo caro, para botar um corpo de um judeu. Bom, quero que vocês agora pensem sobre fé. Será que a gente consegue enxergar fé em José de Arimateia? Fabiola botou aqui: depois disso ele pôs a mão na consciência e decidiu não esconder mais. Bom, Fabiola, nesse caso, José de Arimateia ele vai como membro do Sinédrio ainda na presença de Pilatos. A Bíblia não fala se ele se convertido ele era, é muito polêmico isso. Mas não fala que ele largou o Sinédrio, que ele foi seguir os discípulos. A Bíblia não nos fala sobre isso. Mas, Verônica, por gratidão, pode ser também lícito, porque ele tinha encontro, provavelmente, com certeza ele ouvia as parábolas, ouvia as pregações de Jesus, entendia quem era Jesus. Alguns membros do Sinédrio até queriam ouvir, alguns ouviam também. Nós lembramos de Nicodemos também, que vai ter com Jesus na madrugada. Então talvez fosse normal alguns deles, ouvindo a palavra, se converterem. Aí sim, Catarina toca num ponto importante aqui, ó. Quer ver? Se ele era convertido, ouvia o que estava por vir e cria. Seria fé, sim. É exatamente esse ponto que eu queria instigar vocês. Será que ele já acreditava na ressurreição de Jesus? Porque era isso que os discípulos pregavam.
Aí o Rafa tá botando aqui, tá balançando a mesa. O Rafa tá falando aqui, se ele era amigo da família, ele era simpatizante, era isso. Simpatizante ele era, mas assim, da família não, até porque nem toda a sua família, os seus mesmos não acreditavam em Jesus, seus irmãos e a irmã não acreditavam em Jesus. Maria sim, claro, porque Maria concebeu, mas a família de Jesus não acreditava em Jesus. Alexandre fala que ele superou o medo, com certeza superou o medo, porque ali ele estava arriscando a própria vida e arriscando um patrimônio, ele estava dando um patrimônio da sua família, caro. Mas, bem-vinda Tatiana, Deus te abençoe, Tatiana Oliveira, tem uns 3 Tatianas aqui no grupo, tem que estar bem atento para não errar. Então, meus irmãos, tem fé nesse negócio aí? Olha, olhando por um prisma, conjecturando que José de Arimateia era um conhecedor da palavra, que ele estava cumprindo uma parte da escritura, creio eu, não é bíblico, não está na Bíblia, é uma conjectura minha, ok? Que José de Arimateia já estava se preparando para a ressurreição de Jesus. Se ele entendeu, se era simpatizante, se ele conhecia a palavra de Deus, se ele sabia, não, a Bíblia também não fala isso, se ele estava sendo usado como instrumento de Deus, porque ele, tendo ele como Messias, ele teria que estar sepultado entre os ricos. E aí, quero mais opiniões. Agora sim, foi uma atitude de fé? Ele cria que Jesus iria ressuscitar? Foi uma atitude de fé? O que vocês acham? Quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero aprender com vocês. Vamos lá. Ele corria o risco, Fabiola falando, de perder os seus privilégios. Com certeza, já estava perdendo. Estava se expondo, porque perante ao Sinédrio, os outros iam perguntar, olha, por que você fez isso? Nós condenamos, você cede a sua sepultura. Bom, a gente vai esmiuçando essa palavra, você vai entender que provavelmente ele ia ter a sua fé exposta. Não nesse momento, mas todos iam ver que aquela túmula que pertencia a José de Arimateia, agora estava um judeu que foi condenado na cruz. Catarina concorda, se ele ouvir e cria, foi. Então eu conjecturo aqui que foi uma atitude de fé. E eu ouvi e vi não foi uma pregação, foi uma explanação de um pastor que eu gosto muito, que a atitude de fé em pegar aquele corpo morto e saber que ele iria ressuscitar. E essa tem que ser a atitude da igreja, e de nós como igreja. Quando nós vemos um irmão que está indo pelo mau caminho, que todos falam mal dele, que ele não tem jeito, que ele não vai se converter, que ele não vai mudar de vida, aquele irmão que entra na igreja, fica 1 mês, 2, muito bem, daqui a pouco cai, some, volta de novo, aceita de novo Jesus 3, 4, 5 vezes. Às vezes temos que ter a atitude de José de Arimateia, apostar num corpo morto, naquilo que ninguém dá mais nada, naquilo que os judeus, muitos discípulos desistiram de Jesus porque ele estava morto. Era um corpo morto. O corpo morto não faz milagre. O corpo morto não cura, o corpo morto não prega mais. Um corpo desfigurado como aquele não tinha serventia para ninguém. Mas eu vejo a atitude de José de Arimateia investindo num corpo morto, onde ainda não acontecia milagre, onde ainda não existia libertação, onde aquele corpo ainda não falava, ainda não cumpria as profecias, aquele corpo era um nada. José de Arimateia investe naquele corpo onde ninguém investiria. Jesus fez assim conosco. Quando muitos nos davam como mortos, esquecidos, perdidos, Jesus foi lá e investiu em você.
investiu em mim, investiu naquele novo convertido, investiu naquele que está voltando, investiu naquele que está antigo e um dia desistiu, porque ele não olha o resultado momentâneo, ele olha e busca e espera de você que você venha dar frutos. Eu quero que você entenda isso, a atitude de fé de José de Arimateia em pegar aquele corpo e saber que aquele corpo que ninguém queria, que ninguém dava valor, um corpo que tinha que morrer na hora certa, porque não podia passar para o outro dia, porque era Páscoa, um corpo que fez os judeus se decepcionarem. Lembre-se, no caminho de Emaús, 2 discípulos desviados saem da vontade de Deus, quando era para estar em Jerusalém, eles vão para Emaús, uma cidade que não tinha nada a ver com a promessa de Deus, decepcionados com Jesus. Quantos não se decepcionam com Jesus quando Jesus para de falar, quando não tem mais comunhão? Nós temos que entender que nesse momento que a igreja está fechada, eu sempre vou tocar nessa situação que vivemos, com as portas físicas fechadas, mas espirituais estão escancaradas. Então que nós possamos entender que muitos estão deixando Cristo por não ter mais essa porta física aberta. Só que você pode ser a porta aberta para essa pessoa voltar para Cristo. Entender que Cristo não morreu, que Cristo não está inoperante, Cristo não está paralisado, Cristo continua ativo, está à destra do Pai e continua no controle de tudo. É isso que eu queria trazer para você hoje. A atitude de fé de José de Arimateia, em clamar, em pedir, reclamar um corpo que ainda não tinha milagre, um corpo que ainda não tinha dado resultado, um corpo que ainda não tinha cumprido a profecia. Olha quem está aí, Solange, Patrícia, sua prima está aqui. Seja bem-vinda, Solange. Eduarda, Vê Notícias do Wellington. Solange está aqui. Vê Notícias do Wellington, tá? Precisamos saber. O livro de João, capítulo 19, versículo 38, diz que ele era discípulo oculto de Jesus. Poxa, muito bom. Vamos lá procurar em João? Vamos lá todo mundo? Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 19, versículo 38. Referência do Rafa. Grande labareda de fogo. Olha só. É o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Olha só, e no versículo 39, olha que tremendo. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. E no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Tremendo isso. Que Nicodemos ainda participou. Quer dizer, não tinha nenhum discípulo para reclamar o corpo de Jesus. Olha que forte isso. Os discípulos, ninguém ficou com ele. Mas tinha 2 discípulos que o serviam ocultamente, José de Arimateia e Nicodemos, que tiveram coragem para pegar aquele corpo e levar até uma cova. É muito forte isso. Porque aqueles que todos também, agora trazendo aqui para o lado de José de Arimateia, era um discípulo que não era discípulo,
Era um discípulo que se dizia discípulo, mas não se mostrava. Muitos talvez colocaram ele como falso, como pessoa que não tem compromisso. Mas na hora que precisou cumprir as Escrituras, Deus usou José de Arimateia. Muito interessante isso. Então, eu quero colocar José de Arimateia aqui como um homem de fé. Eu quero, dentro do que eu estudei, dentro do que eu meditei na palavra de Deus, era um homem de fé. E cumpriu os desígnios da profecia de Deus. Foi usado por Deus. Agora eu quero trazer outra passagem aqui. Quem mais? Eu quero ver mais a opinião de vocês aí. Bom saber que o Wellington está melhorando. Glória a Deus. Deus abençoe esse grande rubro-negro. Saudações rubro-negros para ele, Eduarda. Fale isso para ele. Eu tenho certeza que ele vai melhorar bastante depois de ouvir. Amém? Vamos lá. Quem acha que não foi uma atitude de fé, que ele fez isso por instinto ou qualquer outro motivo? Ou mais atitude de fé como essa? Completem. Todos concordam com uma atitude de fé? Amém. Então vamos na verdade é uma continuação desse. Um pedacinho do capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Um pouquinho mais à frente, tá? É a sequência, na verdade. Versículo 24, capítulo 24, versículo 1. Tatiana concorda que foi uma atitude de fé. Amém? Então, concordamos. Okay? Se alguém discorda, pode falar. Estamos dispostos a debater. Qualquer coisa, eu peço para a Catarina responder se eu não souber. Ok? Elisa, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha irmã. Deus continue te abençoando. Ok? Vamos lá. Mateus, capítulo 24. O dicionário foi um ato totalmente de fé ou remorso. Boa, eu gosto de questões assim. E aí? Eu vou trazer a pergunta do auxiliar Alexandre. Vou botar em pauta aí. Fé ou remorso? Bom, eu tô esperando aí vocês se manifestarem. Catarina, Tatiana, Rafa, fé ou remorso? É complicado, hein? Agora complicou. Já estávamos saindo para o 24, volta tudo, porque agora aconteceu algo que a Catarina fala que foi de fé. Então eu vou botar mais lenha na fogueira. Querida Sandra, labareda de fogo, grande canela de fogo, dá um glória aí do seu lugar, minha irmã. Bom, Catarina fala que foi de fé, porque ele ouvia e cria. Bom, Judas também já bem ouvia. Não cria, mas ouvia. Estava do lado de Jesus. Tatiana acho que de fé, Fabíola que é de fé, Tatiana Oliveira também de fé. Catarina falou para o Alexandre responder em 2 laudas. Eu me lembrei muito da escola de líderes, quando a gente fazia uma pergunta polêmica, o bispo, aliás, qualquer pergunta polêmica ou não, ele mandava a gente fazer exercício. Eu era rei dos exercícios, porque eu sempre perguntava, não segurava. Vamos lá, Rafa. Eu acredito que foi fé, ele acreditava nas palavras de Jesus. Mas o remorso também, às vezes, é muito parecido com a fé, né? Porque Judas andou com Jesus. Quando ele recebe as 30 moedas, o que ele faz com as 30 moedas? Ele vai lá no templo e joga, devolve. Aquilo foi remorso. Porque ele não exerceu frutos de arrependimento. O arrependimento, ele gera frutos de arrependimento. Então, é diferente do que o remorso. O remorso, a pessoa fica com aquilo guardado para si, não pede perdão, não muda de vida, continua vivendo do jeito que está, e aquilo fica corroendo ele por dentro, mas ele também não toma atitude nenhuma para mudar.
Então, Alexandre, dicionário Marcelo, eu acho que foi uma atitude de fé. Porque o remorso não faria ele fazer esse pedido a Pilatos. Ele ficaria com aquilo guardado, remoendo, matando ele por dentro. E ele não arriscaria a vida, a propriedade dele. E ele não tinha necessidade de se expor se fosse remorso. Quando ele se expõe, e dessa maneira que todos chegam a ver, acredito que foi fé. Mas a bola foi levantada muito, muito bem levantada. Vamos lá, quem mais? Vamos lá. Exatamente, Catarina, foi o que eu disse. Só foi jogar fogo mesmo na fogueira. Judas não cria. Isso é certeza. Alexandre levanta mais uma bola polêmica aqui, mas se ele negava ser discípulo, se negava, não cria totalmente. É muito o que acontece em nosso meio, não é? A pessoa aceita Jesus, ou melhor, a pessoa gosta do culto, vai no culto e não aceita Jesus por outros impedimentos. Não quer dizer que ele não cria, que ele não crê. Mas há impedimentos que não deixam ele se expor. Mas eu acho que depois da morte, ele se expõe. E quando você se expõe, ele passa a crer. Talvez ele não cresça com toda a veemência, mas quando ele vê o ato consumado na cruz, ele passa a crer. Então, como Jesus entrou na minha vida, na sua, nas nossas vidas, há uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. E ele manifesta o que Cristo, ele entende que quando Cristo morre na cruz, está se cumprindo uma profecia. E talvez ele vendo, participando daquele momento, ele, na verdade, creu. E ali sim, ele crê no Senhor Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus morre, muitos creram. Quando ele ressuscita, muitos creram. Antes não criam. Creram depois que o corpo de Jesus é morto. E quando ele ressuscita, muitos outros creram. Não quer dizer que eles não criam antes. Eles tinham a dúvida, mas o fato da ressurreição, por si só, fazem ele mudar de opinião. Talvez essa morte e do jeito que as profecias estavam se cumprindo até ali, e José de Arimateia ainda não totalmente convertido, tomou uma certeza absoluta quando viu o corpo de Jesus morto. Tanto que ele se arrisca a sua vida, a sua propriedade, se expõe, porque todos vão saber logo depois. Então, eu passo que ele totalmente, antes da morte de Jesus, não cria. Tinha dúvidas, mas depois da morte, creio que sim. Caio da Ana Paula, ou Ana Paula, sejam bem-vindos, Caio e Ana Paula. Amém, pode apertar mesmo, se eu não souber eu pergunto para Fabiola. Também acho, ele não correria tanto risco por remorso. Remorso não gera esse tipo de sentimento. Missionário Pedro Paulo, Deus te abençoe, abençoe a Igreja Nova Vida, Comunidade dos Macacos, a nossa irmã mais velha. Amém? A Bíblia não diz que ele não negava. O que eu fiz? Meu Deus. Voltou. Alexandre fala de novo. A culpa, o remorso nos leva a atos que não pensados e realizados por impulso. Concordo também. Sabe por quê? Porque Judas, quando ele morre, aliás, antes de morrer, ele tem aquela atitude, mas ele não procura um fruto de arrependimento, ele procura satisfazer aquela vontade física própria que está consumindo, encerrar com aquilo. E quando ele faz isso, ele se mata. E quando ele se mata, ele não gera fruto de arrependimento, ele gera fruto de remorso. Então é bem diferente. Os atos impensados do arrependimento são
diferente dos atos impensados do remorso. Ok? Eu penso assim. Vamos lá. Rafael, olha o que acabei de ler por ocasião da morte de Jesus. José conseguiu superar os seus medos, decidiu assumir que era um discípulo, e essa decisão fica mais clara na palavra de Marcos, capítulo 15, versículo 43. Então vamos lá. Vamos estudar. Marcos, capítulo 15, vamos lá. Marcos, capítulo 15, 43. Vamos ver o que está escrito ali na palavra de Deus. Eu gosto assim, vocês participando fica mais fácil. E eu aprendo também, né? Marcos 15, 43. Marcos 15, 43. 14. 15, eu queria um também. 15, 43. Vamos lá. O que diz a palavra do Senhor? Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos pedindo seu corpo. Mas Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se da informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, devolveu o lençol, comprara, depositou num túmulo que tinha aberto em uma rocha e rolou uma pedra na entrada do túmulo. É exatamente isso. Ele venceu os medos, na verdade. Venceu os medos, superou o que ele tinha que... Aquilo tudo que ele estava passando, né? Aquelas talvez indecisões, tinha vencido algumas indecisões, tinha no seu coração absorvido algumas certezas absolutas da parte de Jesus. E sobre isso, eu creio que foi arrependimento. E aí, Alexandre, mais alguma questão? Gosto disso, hein? Alexandre, quando for para a escola de direito, vai ser um excelente aluno. Vai passar o ano todo fazendo trabalho. Glória a Deus. Vamos lá. Tatiana. São impulsos humanos ligados ao medo e não pela fé propriamente dita. É verdade. Vamos ver o que a Catarina diz. A perseguição era grande, a sentença era de morte, nós não compreendemos porque não vivemos essa realidade. Temos liberdade de culto, mas a realidade deles era de dar medo mesmo. O mestre acabara de ser morto. Na verdade, a gente não viveu isso, né? Não vive isso, então a gente não tem essa experiência. O mestre acabara de ser morto. Então é muito complicado, era uma situação terrível, né? Vamos lá, Alexandre de novo. Se observarmos a passagem em que Jesus caminhava pelas águas, Pedro saiu para falar com ele e afundou. Podemos afirmar sua crença? Pedro não era exemplo ainda de crença. Ele é um homem muito dúbio, né? Eu creio que Pedro, ali naquela passagem, eu tenho algo peculiar. Logo eles começam... Eu tenho algo que já preguei sobre isso na igreja. Pedro, quando caminhava sobre as águas, a primeira coisa que eles falam é... Quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, qual é a primeira frase que os discípulos falam? É um fantasma. Bom, aí Pedro, como sempre Pedro, toma a frente e fala: Senhor, se és tu, pergunta, ok? Entenda que é uma pergunta. Se és tu, faça-me caminhar contigo sobre as águas. O que Jesus faz? Então vem. Ele começa a andar. A Bíblia fala que ele começa a sentir a força do vento, o mar tempestuoso, e começa a afundar. Jesus emite outra fala sobre Pedro. Pedro, por que duvidaste?
interessante que a Bíblia fala sobre a situação externa que estava em Pedro. Eu gosto muito dessa passagem. Fala que ele vê o vento, que ele sente o vento, na verdade, ver o vento não tem como. Sente o vento contrário, vê o mar intempestuoso e afunda. Bom, essa parte da Bíblia, creio eu, quando ele vai para a água, ele já sentiu o vento. Quando ele bota o pé na água, já sentia que a água o mar estava agitado. Ele já começa a pisar, já ganha segurança. Porém, quando Jesus o resgata, pergunta, por que duvidaste? Eu creio que a dúvida de Pedro é se era Jesus mesmo. E Jesus o repreende e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, eu creio que Pedro não cria totalmente em Jesus. Depois, aí, um paralelo com José de Arimateia, ele nega Jesus 3 vezes, ele tem medo de morrer. E quando ele tem medo de morrer, depois que Jesus morre, Jesus vai ter um tete-a-tete com ele e fala sobre essa questão e resolve aquela questão. Mas antes de Jesus morrer, ele nega Jesus porque não cria totalmente. Eu creio também. Mas depois da morte, né? Chega em Atos, ele prega e 5.000 são batizados. O que o Alexandre falou, afundou, mas qual foi as palavras de Jesus para ele? Exatamente, concordo perfeitamente com você. Ele não foi, eu creio que não foi a força do vento, não foi a água, não foi o mar, mas foi porque ele não cria. Vamos ver o que o Alexandre está falando aqui. Missionário, é verdade, estou levantando a bola, pois nem sempre nossa fé é convicta, depende muito do momento que estamos vivendo. Porém, por misericórdia, somos perdoados. Exatamente, concordo plenamente. Somos Pedro, somos José de Arimateia, às vezes fingimos que não somos crentes, para agradar uma certa situação, para se manter num patamar, mas temos que mudar isso. Amém? Pedro mudou. Pedro mudou. Depois ele prega e 5.000 são batizados em Atos. Ele muda o seu contexto. É muito bom, hein? Muito bom. Adorei. Foi muito bom, não foi? Mas vamos passar para outra, talvez um pouquinho polêmica também. Vamos ver. Fabiola. Vamos lá. Primeiro que a Andressa está falando. Verdade. Perdemos muito a fé por olhar as circunstâncias. Quando a gente olha as circunstâncias, no caso de Pedro, eu não concordo que ele olhou muito circunstância não, tá, Andressa? Eu concordo que ele não... Na verdade, o que fez ele afundar foi não crer que aquele homem que andava sobre as águas era Jesus. Ele pensou logo no fantasma. Olhando para as circunstâncias, a gente tira o foco de Jesus. Também é bíblico essa pregação. Creio nisso perfeitamente. Mas, porém, contudo, se você crê em Jesus, você anda pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Quem sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Tatiana, fé amadurecida através de experiência, assim como Pedro. Perfeito. Isso é um caminho, é um processo. Pedro teve o seu processo, ok? Lá. Não, aqui é só tem profeta e profetisa, meu Deus. Amém. Vamos lá. Vamos passar pela segunda parte. Mateus capítulo 24. Vou levar um pouquinho a polêmica de novo, tá? Mateus capítulo 24, versículo 1, fala. Dando continuidade a essa passagem, ok? Mas no primeiro dia da semana, à outra madrugada, foram elas ao túmulo, levando aroma que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões de vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Olha o que ele falou. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia.
Bom, quando fala aquelas mulheres, era Maria, Maria Madalena. Mulheres que tinham fé ou não tinham? E aí? Vamos lá, eu quero saber, Maria tinha fé em Jesus ou não tinha? Mas por que ela foi procurar entre os mortos aquele que estava vivo? Já era o terceiro dia. Jesus não mandou ninguém procurar ele na cova. Jesus mandou ir para Jerusalém, se encontrar com os discípulos, estarem reunidos. Foi isso que Jesus mandou. Jesus não procurou ninguém para ungir. Jesus não mandou ninguém para a cova. Jesus mandou ninguém abrir pedras, tirar a pedra do lugar. Jesus mandou, eu vou encontrar com vocês. Tinha. Terceiro dia. Jesus falou, importa que eu seja colocado nas mãos dos judeus, morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ele bateu sempre na tecla que ele precisava passar por aquilo. Quando ele é capturado no Getsêmani, Pedro toma frente para defendê-lo e fala, olha, se eu quisesse, eu mandaria legiões de anjos aqui para me defender. Para mim, Maria não entendeu muito bem. Não estava entendendo o que estava acontecendo. O que ela esperava? Ver um corpo morto? Se ela encontrasse um corpo morto, toda a pregação de Jesus já iria por água abaixo. Sem a ressurreição, não há confirmação de nada. O Messias era jogado por terra. Não haveria mais evangelho sem ressurreição. Não existe evangelho sem cruz, sem morte, sem passar pelo terceiro dia e sem a ressurreição. Não existe evangelho. É como se eu falasse, Maria Madalena, vocês vieram aqui fazer o quê? Você acha que a história terminava aqui, Maria? Se termina aqui, Maria, você não acreditou na ressurreição, Maria. Ou com aquilo tudo que eu falei para você, você tem, ainda mais mãe, esquecer a data. 3 dias só. E aí? Maria, nesse momento, nessa hora, ela se perdeu. Faltou fé. Maria da Madalena, faltou fé para essas mulheres. Porque elas foram procurar. Maria e Maria Madalena, sim, as duas. Mas isso não é diferente de nós. Eram as duas, Maria e Maria Madalena. Isso não é nenhum julgamento sobre Maria. Muito pelo contrário, isso é uma verdade absoluta que todos os dias chega à nossa casa, chega à nossa vida, acontece conosco. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus, mas na verdade, no fundo, não temos muita fé que vai acontecer. Nós temos que exercitar a nossa fé, porque vai chegar o dia mau. E quando eu exercitar aquela fé, se eu não exercitar aquela fé no dia mau, eu vou achar que as coisas más vão acontecer na minha vida. Pode até acontecer, mas eu tenho que lembrar que tem um Deus que livra, tem um Deus que cura, tem um Deus que salva. Você entende isso? Com toda aquela situação, elas ficaram nervosas e confusas. Será? Bom, só tinha uma esperança ali. A esperança era que Jesus voltasse. Se o teu filho chega para assim, olha, eu vou morrer, mas já no terceiro dia eu vou ressuscitar. Sua esperança é o quê? Que ele morra ou que ele ressuscite? A esperança, eu me agarraria que ele fosse ressuscitar. Mas o ato de ressuscitar é algo tão sobrenatural que aquelas mulheres, quando viram a situação adversa, o corpo de Jesus morto do jeito que foi, e Maria foi mulher pra caramba, porque todos os discípulos fugiram, e ela estava ali do lado. Ela viu a lança ser transpassada, ela viu as chibatadas, ela viu o prego entrando nos pulsos, no pé, o sofrimento, os gritos, as frases de Jesus. Ela ouviu tudo isso.
Não foi falta, não foi medo, não foi, foi na hora, quando veio a adversidade, ela perdeu a fé. Ela esqueceu das promessas. O que a Tatiana fala aqui é perfeito. O natural e o espiritual se debatem, exatamente. O teu corpo, a tua mente natural, pensa, poxa, morreu, olha só como ele foi. Eu vi ele ser esquartejado praticamente, partido ao meio, desfigurado, um corpo desfigurado. Como é que eu vou ver aquele corpo desfigurado em pé sem... Isso nunca aconteceu, nunca ninguém viu. É uma fé quase que absoluta e não é defeito de Maria, não é defeito de Madalena. É um exercício que é uma fé muito grande. Achar que aquele corpo totalmente desfigurado vai ressuscitar, vai pregar, vai ensinar os discípulos por 40 dias, ainda vai os discípulos de Emaús, converte eles vão... Acreditar é muita fé. Tatiana, natural, a morte, dor, o velar do corpo, espiritual, a ressurreição. É você chegar a esse patamar espiritual, nenhum dos discípulos tiveram. Tanto que nenhum ficou com eles. Pedro negou. Então, Maria não seria diferente, apesar de ela ser uma mulher de Deus, mulher firme, né? Que não teve medo de nada. Para ela morrer era lucro. Eu tenho certeza que não tinha medo da morte. Ela estava aos pés da cruz. É muito difícil entender a ressurreição. A gente entende pela fé, mas imagina a situação que Maria tinha passado. Então a gente trazendo para os dias de hoje, quando nós vemos nossa vida derrotada de tal maneira que a gente não vê solução e a gente entrega os pontos, desanima e encerra a carreira de forma abrupta e fala, não tem mais jeito. Quando a gente fala não tem mais jeito, a gente declara que Jesus não pode mudar essa situação. E eu perco a minha fé devido a uma circunstância muito pesada que eu estou vivendo. É difícil. Vamos ver o que a Eduarda está falando. Quando passamos pelo luto, travamos uma guerra com o nosso espírito. Ter fé nesse momento é como andar no escuro. Só quem viveu o luto sabe, né? Luto, você sabe talvez que o ente querido está na glória, que está no paraíso, vai estar perto de Jesus, e logo vocês vão se encontrar, mas fisicamente você perdeu aquele que estava do seu lado. Não vai voltar a encontrar fisicamente, não vai falar, não vai mais escutar, não vai mais trocar conversas, e é complicado. A carne milita contra o espírito, né? Nós sabemos disso. E aí está um caso bem claro de carne militando com o espírito. Diácono André entrou em nossa live, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Enfim, mas eu quero ouvir mais vocês. Estou gostando, hoje está bem teológico. Acho que é a mais teológica das lives até agora, amém? Enfim, quero ouvir mais vocês. Faltou fé? A fé nos faz esquecer das promessas de Deus. Deus me deu isso agora. A falta de fé, ou melhor, errei aqui. A falta de fé nos faz esquecer das promessas de Deus. E vou além. As circunstâncias adversas, os problemas do dia a dia, nos faz perder a fé. E nos faz esquecer das promessas de Deus. Onde está isso, missionário? Está aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 24. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8 fala, então lembraram das suas palavras. Ela esqueceu da promessa. O luto, a dor foi tão grande que elas esqueceram das promessas e trataram aquele corpo como um corpo comum. Que precisava de ser embalsamado, ser coberto com especiarias. Vamos lá. O que fala aqui Tatiana Oliveira? Quando lhe perguntaram por que buscar viver entre os mortos? Porque procuro
Por que procuras? É que subiu aqui. Perguntas. Nas respostas está no lugar errado. Por que procura? Perguntas. Nas respostas está no lugar errado. Olha, é mais profético ainda, que a Tatiana falou. Muitas vezes estão procurando Jesus no lugar errado. Pense nisso aí, ó. Quantos de nós já procuraram Jesus no lugar errado? Quantos estão procurando Jesus no lugar errado? Vamos lá, que o querido André está falando. Penso que os golpes, meu Deus, que rápido, na carne, nossas emoções, nos faz esmorecer na fé mesmo. Exatamente o que eu falei, né? O que o André está falando. Nós estamos sujeitos a isso. Por isso que nós falamos em exercitar a fé. Exercitar a fé. A Bíblia fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Maria pensasse em Jeremias, vai querer demais também para pensar, mas enfim. Eu tenho que trazer à memória que dá esperança. A morte de Jesus física não me dá esperança, mas a ressurreição me traz esperança. Infelizmente, né, André fala aqui, essa guerra, muitas vezes, a vitória é da carne. Boa do Alexandre aqui. A falta de fé nos faz viver o rito. O rito era o quê? Enterrar daquele jeito. Era ir lá, depois do terceiro dia, ir lá, embalsamar o corpo, botar especiarias, levar o óleo, levar mirra. Quer dizer, foi no rito, mas esqueceu da promessa de Deus. Fez no automático. Ou melhor, vamos mais especificamente ainda. Às vezes servimos a Deus no automático. E Deus tem falado muito comigo nesses dias que não é o jeito que deve ser servir a Deus. Nós temos que servir a Deus num patamar profético, espiritual. Jesus está procurando aqueles que adorem espírito e verdade, quer dizer, Bíblia espiritualmente. Deixar fluir suas emoções, deixar o Espírito tomar conta de você, deixar o Espírito Santo tomá-lo, direcioná-lo. Amém? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui, se eu perdi alguma coisa aqui. A falta de verbo deve ver o rito. Amém, entendi. Aquilo eram 2 anjos falando para ela. Os anjos desceram do céu e falou: olha, quem tem o Espírito Santo é movido pelo Espírito. E mesmo que você perca a fé. Olha, isso aqui é muito profético, dá uma pregação maravilhosa. Presta atenção, eles perderam, Maria Madalena, perderam a fé, foram no rito, olharam o rito, foram fazer os processos de embalsamento e esqueceram da ressurreição de Jesus. Mas quando é uma mulher de Deus, quando é um homem de Deus, mesmo que ele esteja afastada, Deus envia anjos assim, esqueceu das promessas de Deus. Deus envia anjos para falar assim, esqueceu do teu chamado? Vou te cobrar, hein? Esqueceu daquilo que eu te chamei? Tu não está cumprindo. Está esquecendo daquilo que eu prometi para você? Vai se cumprir. Acho bom você tomar uma posição. Quando é homem e mulher de Deus, Deus envia até anjos para estar lembrando quando nós esquecemos dessas promessas. Amém? Vamos lá, vamos, Rafa. Que ele fala, o Rafael fala aí, vocês estão lendo aí, né? Fala da tempestade no barco e Jesus fazendo homens de pequena fé. E ele acalma a tempestade. Jesus está no barco, meu irmão. Pode ter tempestade que for, mas Jesus está no barco. É muito parecido com o testemunho da Catarina. Quem não ouviu, forte, hein? Exatamente isso. Deus vai te cobrar. Deus vai mandar um anjo dele assim para dar um puxão de orelha. Falar, volta, volta.
varão de Deus. Volta, varão de Deus. Ó, ainda dá tempo, hein? Mas tem que ser discípulo, né? Tem que ter vida com Deus, tem que ter experiência com Deus, tem que estar alinhado com Deus, tem que ter... Você tem que fazer Deus lembrar de você. Deus não esquece ninguém, eu sei, mas Deus... Você tem que chamar a atenção de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. E aí, vamos já ler algumas questões aí. Homens de fé, mulheres de fé. Como a gente exerce a nossa fé hoje, com a igreja fechada, nós temos que, sabe, tem que trazer a lembrança que que nos dá esperança. Daqui a pouco a gente está livre disso aí, a gente está junto de novo. Relacionamento requer santidade, exatamente. Relacionamento e santidade. Santidade sem a qual ninguém vê o Senhor. Entendeu? Possamos ver o Senhor, mas através da nossa santidade. Buscar a santidade. Buscar comunhão, buscar um tempo de jejum, de oração. Olha, talvez você faça tanta coisa para Deus que você não ora. Você tem que deixar... Eu ouvi uma pregação, poucos pregadores que eu acompanho. Mas esse eu acompanho mesmo, é o único. Mesmo assim, ele não é muito pregador, ele é um profeta. Ele fala que na sua vida espiritual você tem que deixar um espaço vazio. Para que esse espaço vazio? É o espaço que você vai entrar e falar com Deus. Esse é o espaço vazio. É o espaço que Deus vai falar, Deus vai direcionar e você vai obedecer. Se você cobrir esse espaço vazio, entenda que é o espaço vazio. Se você cobrir com tarefas, Deus não fala com você. Você vai viver o rito, não a fé. Amém, Catarina? Eu creio em intimidade. André, relacionamento mesmo. Assim conseguimos identificar a tempestade e entender que ela passará. Amém. É isso aí, André. Todos nós passamos por tempestades. E essa é mais uma tempestade. Mas será que você tem visto o que Deus tem feito? Tem feito na sua igreja, tem feito em você, tem avivado sua fé? Porque Deus vai acontecer uma divisão. Muitos não vão aguentar. Muitos vão largar Jesus. Mas outros vão voltar como leões. Outros vão voltar mais fortes ainda. Orando mais, jejuando mais. Eu não sei quanto de você, mas eu tenho orado mais, eu tenho lido mais, eu tenho me dedicado mais. Porque eu tenho tempo para isso. Eu procuro ocupar meu tempo, não com coisas fúteis. Porque você vai alimentar aquilo que está com mais fome. Se você deixar aquele lobo da sua carne se alimentar mais, ele vai dominar. Mas se você alimentar o espiritual, meu irmão, esse espiritual vai ser forte. Para nesse dia das batalhas você está sendo alimentado. Amém? Juscelene, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Meu querido Anselmo, como é que você está, meu irmão? Cuidado com essa cabeça aí, hein? Fica firme, vaso. Esse é um que em breve, na nossa volta, nós estaremos juntos aí. Amamos você, varão. Deus te abençoe, tá? Bom, já estamos encerrando aqui. Temos mais assuntos. Deus me deu outras coisas, mas eu vou guardar um pouquinho para estar compartilhando com vocês. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Eu quero que vocês comecem a pensar aí na nossa volta. Bom, eu estou pensando numa vigília. E essa vigília tem que ter um culto, tem que ter um nome, tem que ter um culto. Esse culto tem que ter um nome. Então, pensem no nome, o nome de fogo. Eu estou pensando já em como estaremos mudando algumas coisas na igreja, mudando algumas ministérios, movimentação de ministério. Desde já vamos ter um outro culto, isso é certeza. Teremos um ministério forte de mulheres, teremos um ministério forte de casais, um ministério ainda mais forte infantil, daremos maior atenção infantil, evangelismo, estaremos entrando com ação social mais forte. Então nós precisamos de todos aí, tá bom? Precisamos de todos vocês. Anselmo é prova de milagre, concordo plenamente com o André. Anselmo é um milagre, amém? É o nosso milagre de estimação, amém? É um milagre que aconteceu na nossa igreja, amém? Para quem não sabe, Anselmo venceu um aneurisma cerebral sem operação. Então, ele
recuperou tudo sem sequelas, voltou a trabalhar rapidamente. Ok? Então, vamos todos estar firmes na promessa do Senhor, tá? Vamos estar abençoando uns aos outros. E eu quero saber o nome do culto. Vocês vão decidir aí, tá? E a gente vai dando início ao culto, esse novo culto, e vai ter um culto especial da nossa volta, tá? Então, desde já vamos orando. Eu quero que, se você... Olha, vamos fazer... aí o corretor errou aí para ser Pessá, o André Pessa, que é a nossa Páscoa, pode ser também. A nossa Páscoa. Bom, vamos orar para que na Páscoa a gente já esteja junto, né? Quem sabe? Seria um movimento maravilhoso, um abrir de olhos, seria perfeito. Purim, Pessa. Purim é uma festa, Pessa é outra. Purim é a festa na qual a rainha Esther livra seu povo. Pode ser, hein? E Pessa é a Páscoa, onde o sangue do Cordeiro passou e nós ficamos intactos. Ok? Pessa. Vai ser forte, vai ser forte. Muita comida. Eu quero fazer uma vigília e não vai ter pregador de fora não. O pregador vai ser nós, ok? Vai ser pregador da turma do Querigma. Já estaremos pregando várias oportunidades, pelo menos 3 pregadores de várias oportunidades. Cada um vai ter a sua oportunidade de falar um pouquinho. Vai ser uma bênção, amém? Eu quero 2 grupos de louvores, depois entra outro, mudando. Vamos nos alegrar em Cristo, amém? Vamos colocar isso como objetivo, já como meta, ok? Minha querida Michele, que bom que você está aí, Michele. Glória a Deus pela sua vida. Estou com muita saudade da Raquel. Deus abençoe, Raquelzinho, tá bom? Então vamos pensando aí no nosso culto, vamos lembrar, vamos exercitar, lembrar daquilo que nos traz esperança. A esperança é nós voltarmos para casa. Nós já estamos em casa, eu sei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Voltar para nossa casa, ok? Então, Deus abençoe a todos. Domingo eu quero fazer um lembrete para você. Domingo às 10 horas teremos a nossa primeira EBT virtual, online. O Diácono André estará ministrando essa aula. E o nosso culto à noite, agora eu quero chamar a sua atenção. Quem fizer o jejum vai ser a parte da manhã até EBD, ok? Começou a EBD, entrega o jejum, amém? Lembrando, o jejum é orando pela nossa nação, pela cura da nossa nação, pela misericórdia de Deus. Nada além disso. A única liderança que fala neste grupo sou eu, ok? A única liderança quando eu falo, não é nenhuma soberba, é a única direção que pode ser dada nesse grupo, assim, referente a cultos, a estratégias, vem de mim. Os outros líderes, todos, quando dão uma direção, porque já passou por mim e eu já estou sabendo, ok? Nenhum líder de outra igreja tem nenhuma autoridade neste grupo, amém? Então, ficaremos assim. O nosso jejum começa amanhã, domingo, até às 10 horas, onde vai ser entregue, e depois de entregue esse jejum, aí nós entramos em oração e começamos a EBD, ok? À noite será a nossa primeira Santa Ceia virtual. Então você vai fazer o seguinte: você vai no supermercado daqui a pouco, ou amanhã de manhã, não sei como você vai fazer. Compre um suco bem pequenininho, pode ser até aquelas de caixinha assim. Esse suco de caixinha você bota num copinho. Não tem um copo, só tem copo. Não importa o copo, tá? Não importa o cálice, não importa nada disso. Importa que você bote um dedinho, 2 dedinhos desse suco de uva, ok? E esse suco de uva, nós vamos cear juntos. O pão é o pão francês, o pão de forma. O suco que a gente usa normalmente na igreja é esse aqui. Um suco muito bom, baratinho, dá R$24.
Pão de forma, a gente usa esse ou qualquer outro, não importa. Mas você pode usar um pão francês ou qualquer outro. Nós vamos cear juntos e separados juntos, também? Vocês entenderam também. Porém, quando você estiver ceando, talvez você sozinho, ou talvez com seu marido, seus filhos, eu não sei com quem. Você tira uma foto com o copo, com a ceia, com o pão na mão, seja lá como for, juntos, e depois no final, mande para o grupo da igreja, e nós faremos um grande mosaico, tá? E iremos publicar nas nossas redes sociais, tá bom? Então, aguardo todos, tenho certeza que amanhã será um dia abençoado. Estejam na nossa, participem tanto quando vocês participarem aqui na EBD, ok? Quero pergunta teológica, vou massacrar o André de perguntas, comece a estudar sobre aí, puxe aquelas perguntas mais difíceis e mande para o André, amém? Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos. Alguém tem olha, lembrando, esquecendo, estamos arrecadando muitos alimentos, mas mesmo arrecadando muitos, está sendo complicado atender a demanda é muito grande, pelo menos para a nossa igreja. Então já atendemos, se eu não me engano, 5 famílias e temos pelo menos mais 4 ou 5 para atender no domingo. Então, leve seu mantimento. Missionário, não tem nada, tem 1 quilo de arroz, amém. Já ajuda. Qualquer alimento, leve 1 quilo de alimento não perecível, leite, seja lá o que for, para nós abençoarmos pessoas que são da igreja, participam, são membros da igreja, e pessoas também que não são da igreja. Nós não estamos limitando a isso. Dentro da possibilidade, claro que a preferência é dos membros da igreja, mas aqueles que precisarem, eu agradeço, tá bom? A Jusilene não tem o zap da igreja. Irmã, faz o seguinte, eu vou botar o meu aqui, você manda uma mensagem que eu te adiciono, tá bom? Eu vou botar o meu zap aqui, espero que eu não erre. Vou botar o meu zap. 3 40 62 98 3 40 92. Tá bom? Esse é o meu zap. Legal, obrigado, Silene, Deus te abençoe, tá? Olha, ali, Igreja Nova de Benfica, tem um zap, 8693 4062. Silene, manda o teu contato que eu te adiciono no grupo da igreja. E aí você vai ver as programações, os dias de culto, os dias de festa, o que nós vamos fazer, nossos eventos externos, tá bom? Então, se você puder mandar um oi para esse Jusilene, manda um oi. Você também que não está no grupo da igreja, manda um oi também para aquele número ali, tá? Que é o meu número pessoal, e eu adiciono você no grupo da igreja, vai ser bênção, tá bom? Jusilene, manda um oi. E também entre em contato com você, que eu peço para o auxiliar Luciano, que está fazendo toda essa manobra aí, e ele passa na sua casa e pega, tá? Desde já quero agradecer ao irmão Luciano, a Rose, a Érica, que tem nos abençoado. Olha, não vou um por um não, que você é injusto. Mas somente o auxiliar Luciano, que ele está fazendo a coleta, envio, ele não tem hora, ele faz isso a todo momento. Está bem disponível para fazer esse meio campo aí, tá? E todos vocês que doaram, aqueles que não estão doando, mas que estão orando. O Rafa falou para você não ir embora, não. Deus te abençoe. O Rafa falou para você não ir embora. Bom, tem que ir embora, irmão. Tem que jantar, tem que almoçar, misericórdia, tá bom? Mas domingo eu tô aí de novo, estaremos juntos. Tá bem? Você é da onde? Nova Vida de Piedade. Deus te abençoe. Quem é o seu pastor lá? Piedade. Bota aí para agradecer a ele. Ah, sim. Lembrei de você. Agora sim. Que a foto é muito pequena, eu não vou abrir. Tá bom, Juscelino, agora eu lembrei, ok. E como é que tá? A gente tinha combinado alguma coisa aí. Eu esqueci o nome daquele que a gente tinha falado, né, sobre o ciclo. Tá fazendo o ciclo ainda? Já resolveu? Depois a gente conversa, tá, Juscelino? Deus te abençoe, querido. Ah, isso. Rafael lembrou agora algo muito importante. Nós temos um canal no YouTube. Graças a Deus e muito também pelo Rafa, né? Amém, André. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe lá. Um abraço do missionário.
Eu preciso que vocês compartilhem e principalmente se inscrevam em nosso canal do YouTube, Igreja Nova Vida de Benfica. Por quê? Nós temos agora 70 membros. O último culto online foi que teve maior visualização, 35 pessoas visualizaram. Então foi o maior até agora, muito em prol também das divulgações, principalmente do Rafael. Então peço que você faça isso, se inscreva no canal, porque se nós já atingirmos 1000 membros, isso não é fácil, eu sei que vai demorar um bom tempo, porque é complicado 1000 pessoas se inscreverem. Quando chegarmos a 1000 membros, nós já podemos fazer os cultos via YouTube direto, então facilitaria muito, a divulgação seria muito maior. Então, se puder, faça isso, se inscreva, é essencial que você se inscreva em nosso canal, tá bom? Bom, então acho que vai ser vigília mesmo, né? Pelo que... Mini vigília online é forte, hein, irmão? Mini vigília online, pode ser. Eu topo. Vamos fazer, vai ter que ter 3 pregadores. Eu quero pelo menos 3 pregadores. Vamos agitar isso aí. Comente no nosso grupo. Tô vendo, a Michelle tá falando aqui que eu vejo, tô com fome. Muito, graças a Deus por isso, sim. Veio sim, você procura lá no... Vou passar de novo aí o telefone aqui. 9869340. Tô botando de novo o telefone aí, Silene. Igreja Nova Vida de Benfica. Amém? É bom que tenha fome mesmo. Fome e sede, né? Então vamos fazer uma vigília online, vai ser fortíssimo. Então vamos já vou convocar os pregadores aqui. Vão ser 3 pregadores, cada um com 40 minutos cada pregação. E haja celular, haja bateria, haja internet. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos. Ficou decidido aqui uma vigília online. Vamos planejar isso, vamos botar em prática isso. Vigília tem que ser de madrugada, irmão. Não adianta vigília de dia não, que não adianta. Tá bom? Então vamos estar orando pelo nosso país de amanhã. E eu queria orar nesse momento para encerrarmos por hoje. Vamos lá ver o que a Michelle falou aqui, finalizando os pregadores. Serão quem deu ideia. Pô, boa. Então eu vou depois conferir os comentários, que serão esses pregadores mesmo. Bem? Então vamos lá, vamos estar orando, encerrando mais uma live abençoada. Espero vocês todos a partir da EBD de amanhã, tá bom? Se você na sua casa puder, cruze a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra não fica aprisionada em 4 paredes. Graças te damos porque tu és bom, tu és fiel, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, nos abençoa, nos guarda. Senhor, que esse mal seja extirpado, que saia do nosso meio. Pedimos a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre os nossos trabalhos. Senhor, que possamos continuar te honrando, Pai. Pai, eu peço também que os corações abertos financeiramente também, para que a obra de Deus continue prosperando, Senhor. Ofertante. Senhor, abre esse coração para as coisas que ainda estão por vir. Senhor, Pai, por um mês difícil, na qual a igreja também, como reflexo da sociedade, sofrerá. Mas, Senhor, eu creio que em nome de Jesus, a tua mão poderosa e as promessas que tem sobre a tua igreja não ficarão para trás, não cairão por terra. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Luciano, Michele, todos que estão aí na live, tá bom? Amém. Deus abençoe.